Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano e esse aqui é o canal Bicho Geográfico. E hoje eu estou aqui para agradecer vocês pelas visualizações, compartilhamentos, inscrições. Já temos mais de 3.000 bichos geográficos, atingimos 3K. Isso mesmo, são 3.000 bichos geográficos. Vocês são parte disso, vocês opinam, criticam, deixam comentários, elogios. Isso vai deixando a gente feliz. E eu tô gostando da brincadeira, já disse isso, né? É muito bom ter vocês aqui comigo. E eu, do fundo do coração, eu faço um agradecimento para vocês. Sem vocês eu não conseguiria atingir esses 3.000. Inacreditável, nem eu tô acreditando direito. Mas são vocês que constroem o canal. Desde o começo eu falo isso, né? São as pessoas que constroem as coisas. Eu estou aqui falando, né? O bicho geográfico, mas são as pessoas que interagem, dando opinião, são os amigos, os parceiros, né? Eu sei que é humanamente impossível visitar todos os amigos, mas eu faço o possível, faço uma escala para ir visitando, assistindo um vídeo até o fim, curtindo os amigos. Porque é uma troca, né? A troca da amizade, né? Vocês entraram aqui, me ajudaram, e eu vou ajudando também. E isso vai construindo. Isso é a democracia, né? A república, o país que a gente quer, um país bom, um lugar pra gente viver e gostar, né? E a geografia tá aí para nos ajudar a entender esse mundo, desmascarar essas amarras sociais, essas coisas que travam o desenvolvimento do país. Então, o meu temário é geografia, história, ecoturismo e as aventuras, né? Que a gente faz, as expedições, conhecimentos, vai conhecendo os lugares, adquirindo conhecimento, lendo livros, fazendo as entrevistas, né? Tive a participação do professor Jardes, participação da Nalda, professora de língua portuguesa. E eu estou chamando os colegas. Quem quiser participar, fique à vontade, vai ajudar muito. Esse canal é aberto para isso. A luta pela democracia, pela nossa república, pelo amor, né? Lutar pelas pessoas que a gente ama, né? Então esse sempre foi esse o objetivo do canal e vai continuar sendo. E as opiniões, sugestões vão chegando, né? Tem muitas ideias aí para fazer vídeos, né? Já tenho 2 vídeos programados, que é o Camping Bofete. Eu fui lá visitar o meu querido amigo, padrinho, o professor João Gazeta. E o segundo vídeo é a Expedição Jundiaí. Então já está programado aí. Eu vou colocar para rodar esse vídeo aí. E esse vídeo de hoje é um compilado de outros vídeos. Foi vídeo que vocês já assistiram até. Mas eu fiz um compilado um pouco maior. É que eu preciso da ajuda do pessoal, né? Para atingir as horas. Essa é a próxima meta. Passamos da meta dos inscritos, agora é a meta das horas. Os alunos estão ajudando, tá? Bem legal. Mas se você quer ajudar também, vai ser ótimo. Vou ficar muito feliz aí. Já ajudaram bastante, né? Se inscrevendo, opinando. Mas se ajudar ainda a rolar as play, vai ajudar bastante. Beleza? Então, muito obrigado. Valeu a força. Estou muito feliz mesmo. E é isso. Cada semana uma coisa aí. Vou pensando sempre com vídeos novos. Tentando melhorar. Estou fazendo esse vídeo aqui no Canva, né? Vamos ver. É um teste também. Isso aqui é um teste. Vamos ver como é que fica. Beleza? Então, valeu!
pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou mais uma vez aqui no canal Bicho Geográfico, e esse canal aqui não é engessado com currículo nenhum de geografia. Aliás, quem dá as sugestões, eu faço aqui o vídeo. Eu tenho um roteiro que eu sigo, algumas coisas que eu quero mostrar, mas conforme as sugestões vão aparecendo, eu vou criando os vídeos. E um pessoal pediu para eu falar mais dos mapas, né? Como começou a minha paixão pelos mapas? Como que foi isso? Eu, quando era pequeno, eu ganhei um mapa do Brasil, do meu pai, e ficava namorando ele, olhando as cidades, as distâncias das cidades, uma para outra, as cores, né? Era antes de 88, então não tinha Tocantins ainda, né? Goiás era bem grande e pertencia ao centro-oeste ali. Tocantins não existia, era Goiás. Era um mapa antes de 88, a Constituição. E tinha uns territórios ainda, né? Tinha uns territórios. Fernando de Noronha era um território. Roraima e o Amapá também. E Rondônia eram territórios, não eram estados. Só depois de 88 que se tornaram os estados, né? Depois da Constituição de 88 que teve a última mudança no mapa político do Brasil. E para quem não lembra a definição de mapa, mapa é representação plana da superfície terrestre, né? Então, e quem quiser estudar mais sobre definição de mapa, escalas, eu sempre indico o Fernand Joly, a cartografia. Isso aqui é básico para quem estuda cartografia. E antes do GPS, como que a gente se virava? Era com um negócio desse aqui, ó. Um guia de rua. Ó, a espessura dele aqui, ó. Grossura do livrinho aqui, ó. Todas as ruas e linhas de ônibus de São Paulo e da Grande São Paulo. Então, com um desse aqui, você se locomovia. Hoje tem o GPS, né? Sistema de Posicionamento Global, que é mão na roda, né? Você coloca lá, ele te leva. Mas para quem tem dificuldade de localização, para quem se perde fácil, vale a pena treinar, ó. Isso aqui é antigo, mas vale a pena treinar. Então, dá uma olhada aí, como que eu fazia aí. Então, olha aqui, ó, o guia São Paulo 2008. O guia de São Paulo tinha todas as ruas de São Paulo, todas as linhas de ônibus, ó. Aqui um exemplo aqui, ó. Olha lá, ó. Você tem a linha Metrô Belém, Parque São Rafael. É o número do ônibus, as ruas por onde ele passava. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixei marcado aqui, claro, para ficar mais fácil. A rua que eu morava, Rua São Cândido. Rua São Cândido. Então você tinha que ir lá no São, né? Deixei marcado aqui para ficar mais fácil. São Cândido, Vila Zate, 63LO. Tinha um CEP, né? 02976-100. Então imagina, tinha o CEP de todas as ruas de São Paulo, da Grande São Paulo, meu. Ó, deixei marcadinho. Então lá, 35 L igual o Atlas, ó. Acho igual o Atlas. LO. Eu deixei marcado para ficar mais fácil, para observar, ó. Rua São Cândido, Vila Zate. Era assim, ó, que a gente fazia. Trabalhava de office boy, entregando material de um laboratório de prótese. Dava o endereço e tinha que se virar. Não tinha GPS não, meu amigo.
Então era isso, pessoal. Tem que usar esses guias aí. Não tinha o GPS. Tinha que dar uma decorada no livro, mais ou menos, onde era o lugar. Marcava umas referências. Anotava o número do ônibus. E se virava. Tinha que entregar as coisas. Era assim que a gente se virava. Então é isso, pessoal. Mais de 50 vídeos. E nos ajude. Entre aí, se inscreva. Fale para os amigos. Vamos crescer juntos. Sempre bato nessa tecla aí. Vamos crescer juntos. E você vai ser um bicho geográfico também. Dando sugestões, participando. Esse vídeo que eu fiz hoje foi sugestão. Foi um pedido aí dos alunos. Vou falar um pouco mais de mapa, como que a gente se virava antes do GPS. Isso ajuda a gente também. Vai pensando nos vídeos diferentes aí. Beleza? Então, até mais. Valeu! Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou mais uma vez aqui, canal Bicho Geográfico. Quero agradecer logo, de antemão, todas as pessoas que estão participando com questões, sugestões, participando ativamente aí. Então eu peço para quem não está inscrito se inscrever e compartilhar. O combo de sempre aí. Se inscrever, compartilhar, tocar o sininho. É o combo aí que todas as pessoas no YouTube falam, né? E isso é importante porque vai crescendo aqui o nosso canal aqui e dá mais incentivo para mim. Eu vejo o número crescendo, fico incentivado e vou fazendo mais vídeos aqui. Beleza? Então, hoje o tema aqui é Guerra Fria. É a aula que eu estou ministrando, né? Pessoal lá do GoMeD, do noturno, falando de Guerra Fria, que é um assunto que nem estava mais em pauta, porque o novo currículo começa já da nova ordem, né? A ordem de 91 para cá. A Guerra Fria já está no passado, né? Mais de muito tempo já. Passou 50 anos do evento, já está no colo da história, né? Mas a geografia pode falar do passado também, não tem problema nenhum. Falar da geografia da Grécia Antiga, a geografia da Idade Média, não tem problema. A geografia é atemporal, quando eu brinco assim. A gente trata do espaço, mas é claro, tudo dentro de um contexto. Mas a Guerra Fria estava fora mesmo tirando a brincadeira de lado, a Guerra Fria estava fora pelo que eu vi do novo currículo aí. Mas para a gente entender o conflito aí na Europa, é importante, acho que é importante, um período que teve muitos acontecimentos, aconteceu muita coisa. E tudo que está acontecendo hoje deriva, né? Deriva dessa Guerra Fria aí. Terminada a Segunda Guerra Mundial em 45, com a vitória dos aliados, União Soviética, China, Inglaterra, França e Estados Unidos, as 5 grandes potências aí, vencedores da Segunda Guerra, aliados naquele momento, mas ao terminar a Segunda Guerra, inimigos. União Soviética, socialista, Estados Unidos, capitalista. 2 potências mundiais que não podiam entrar em guerra diretamente devido aos arsenais, né? Mísseis nucleares de ambos os lados. Se entrasse em guerra diretamente, era o fim da humanidade. Então ficava esse paradoxo. Inimigos disputando a bipolaridade no mundo, né?
disputando o mundo, um contra o outro, inimigos, mas com mísseis que poderiam destruir a humanidade. Então, uma guerra era impossível, né? Com países que têm míssil atômico, a guerra é impossível. Então é o paradoxo aí. Então a Guerra Fria é uma guerra ideológica, né? De países antagônicos que dividiram o mundo. Então nós chamamos isso de bipolaridade, né? A nova ordem mundial se tornou bipolar, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é caracterizar o momento, né, histórico da coisa. E ela começa com a doutrina Truman em 47 e termina com a dissolução da União Soviética em 91. Então esse é o período da Guerra Fria. Começo da doutrina Truman, 47, e a dissolução da União Soviética em 91. Então esse é o período. E temos que marcar alguns pontos, algumas coisas que aconteceram. O primeiro ponto que eu gosto sempre de começar é com o Plano Marshall. A Europa estava toda destruída, né, da Segunda Guerra, e os Estados Unidos criam o Plano Marshall, uma ajuda financeira para os europeus reconstruírem a Europa. Isso prendia a Europa economicamente, cara. Mas mais para frente eu falo melhor sobre isso. Mas o Plano Marshall seria uma ajuda econômica. Evidentemente os países do leste não aceitaram, com exceção de um, a Iugoslávia aceitou o Plano Marshall. A Iugoslávia não era um país satélite, mesmo sendo comunista, né? Sob o comando de Joseph Broz Tito, a Iugoslávia tinha uma certa independência, um socialismo diferente aí da União Soviética. Então foi o único país que não aceitou o Plano Marshall. O outro evento importante foi a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os norte-americanos convocam os europeus do oeste, né, do oeste capitalista, mais soldados americanos, e criam uma instituição, a OTAN, uma instituição militar, para se defender de um possível ataque da União Soviética. Esse é o principal objetivo da OTAN, barrar o comunismo. Então, os Estados Unidos, ele conseguiu, com o Plano Marshall, um plano econômico, e com a OTAN, um plano militar. Plano Marshall na Europa, e no Japão o Plano Colombo, né? Mais ou menos parecido, mesma coisa. Então os norte-americanos estavam presentes na Europa, né? E foi criada a cortina de ferro, separando o leste do oeste. A Alemanha dividido em 4, uma parte para a União Soviética, uma parte para a França, outra para a Inglaterra e outra para os Estados Unidos. Somando os Estados Unidos, Inglaterra e França, dá a parte ocidental, cuja capital era Bonn, e a Alemanha Oriental, a República Democrática da Alemanha, com a capital em Berlim mesmo, sob o comando da União Soviética, né? Se tornando assim um país satélite também. Então, depois da criação da OTAN em 49, a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia. Se a OTAN pode se armar, eu também posso. Então eles vão se armar também. Então são 7 países aí que vão assinar. A Polônia, a Bulgária, a Romênia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental e a Albânia. Só que a Albânia vai se retirar em 68. Então ficando os outros aí. Então são os países satélites, sob a influência da União Soviética. E a Guerra Fria foi rolando.
uma corrida armamentista, uma corrida espacial, uma rivalidade nos esportes, para ver qual era a melhor sociedade, a disputa das Olimpíadas, né? E teve alguns acontecimentos marcantes aí. A invasão de Praga em 58, a rebelião de 53 na Alemanha Oriental, a guerra da Coreia e a guerra do Vietnã. E a principal deles, a crise dos mísseis em Cuba. Então esses são os eventos assim marcantes do começo e meados da Guerra Fria. Ok? Na próxima aula eu falo um pouco mais do desfecho dessa Guerra Fria. E agora eu vou indicar os livros para quem quer estudar. Eu apenas citei os eventos. Então cada evento a gente tem que fazer uma aula para explicar. Eu apenas citei os eventos aí. Então os livros paradidáticos. O primeiro é esse aqui, do Edgar, A Guerra Fria, um paradidático muito bom para quem está começando aí nos estudos da Guerra Fria. O segundo é esse do Arbix, A Guerra Fria, da coleção Polêmica. Eu sempre indico a coleção Polêmica, os paradidáticos são muito bons. O outro é da LPM Pocket, Guerra Fria, do Marrom. Muito bom esse aqui também, tem muitos detalhes, fala um pouco da influência dos Estados Unidos na África, na América Latina, na Ásia, a descolonização da Ásia, ele fala um pouco. E do professor norte-americano Gaddis, John Lewis Gaddis. Esse aqui é um dos principais livros que fala da Guerra Fria e vale a pena. Ele fala um pouco de Watergate, fala da política norte-americana, de contenção ao socialismo, como que os Estados Unidos influenciou as ditaduras na América Latina, como que enfrentou a União Soviética ideologicamente. É muito rico esse livro, vale a pena ler aí. E um dos principais historiadores, que é o Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Esse é o principal livro aí, para quem estuda o século XX. Ele vai de 14 aí até o final aí da Guerra Fria. Tem fotos interessantes. E ele vai explicando da maneira dele, né? Como foi aí o século XX. Esse eu recomendo para todas as pessoas, não só para os estudantes, não, para todos. Esse é um livro que tem que ler e refletir todos os acontecimentos aí do século XX. Eu vou ficando por aqui. O cachorrinho não para de latir aí, chatinho. Muito obrigado, valeu! Pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou aqui no canal Bicho Geográfico e hoje vou falar de 3 conceitos geográficos: especulação, desindustrialização e verticalização. Estou aqui na estação terminal Pirituba, estou mostrando aqui uns novos prédios, novas infraestruturas, cadeias de restaurantes, e eu vou explicar aqui os conceitos, beleza? Oi pessoal, estou aqui na frente da Escola Estadual Cândido Gonçalves Gomide, que de frente
Tem o Guiomar Cabral, que é da prefeitura. E aqui na outra esquina estão construindo a futura SEI, né? Estão construindo aqui. Por que eu escolhi essa esquina aqui? Para explicar especulação imobiliária. Porque aqui na outra esquina tem um terreno vazio. Então o dono do terreno, ele não faz nada, não vende, não deixa especulando. Ele fica esperando a infraestrutura, tem um terminal, tem um hospital, tem uma escola. Aí o terreno vai criar valor, aí ele vai construir, vai vender, vai fazer seu prédio. Isso é especulação imobiliária. Ele vai esperar chegar a infraestrutura para poder construir. Aqui, pessoal, vocês estão vendo imagens de 2010. Essa é a fábrica de pianos que existia em Pirituba. Por mais de 50 anos ela operou aí, construindo os pianos Fritz Dauber. E hoje ela não existe mais, ela foi para o interior do estado de São Paulo. Este é o fenômeno da desindustrialização. São Paulo era uma cidade industrial no século XX. Agora, no século XXI, é uma cidade voltada para o setor de serviços. Por vários motivos, as indústrias foram embora ou fecharam as portas. Problemas com os impostos, concorrência leal e desleal com os produtos importados, especialmente da China, as estradas privatizadas, pedágio caro, o frete caro, a conta não fechava, né, pessoal? Então as indústrias acabaram saindo do estado, saindo da cidade. Aí as imagens atuais de hoje, no lugar onde estava a empresa de pianos, hoje estão construindo prédios aqui perto do terminal Pirituba. O terminal deste lado aí. Você também está vendo prédios do outro lado, novos também, em construção. Então, estou mostrando aqui para vocês o fenômeno da desindustrialização. E o outro fenômeno é o da verticalização, né? Você vai destruindo esses lugares onde estavam as indústrias, os lugares onde tinha as casas operárias. Você vai construir prédios, a cidade vai crescendo para cima, é a verticalização. Você vai adensando o território. A rua, a infraestrutura é a mesma, mas você vai adensando de pessoas. Então, neste exemplo de Pirituba, eu mostro os 3 conceitos: especulação, desindustrialização e verticalização. Então, ficamos por aqui. Até mais. Valeu! Olá, meu nome é Cristiano Mariano, estou aqui no canal Bicho Geográfico e hoje vou falar do café. Ninguém consegue viver sem um cafezinho, né? Cafezinho é muito bom. E o café surgiu num país chamado Etiópia, na África, no nordeste da África. A lenda é do Caudi. Olha o Caudi aí. A lenda do Caudi é o seguinte: ele era um pastor de cabras lá na Etiópia e ele observou que quando as cabras comiam determinadas frutas de um arbusto, elas ficavam excitadas, estimuladas, subiam mais rápido a montanha. Então ele pegou a cerejinha, que chama cereja, né, cafezinho vermelho, e fez o suco e tomou, e sentiu estimulado, uma bebida que dá um estímulo para ele. Então ele levou até os monges
os monges beberam o suquinho e começaram a ficar orando durante a madrugada inteira. Da Etiópia, da região de Cafa, atravessou o Mar Vermelho e foi para a Península Arábica, precisamente no Iêmen. E lá no ano 1000 que eles desenvolveram a torrefação, o café do jeito que nós conhecemos hoje. E da Arábia, ele seguiu para a Turquia, se espalhou no mundo islâmico, né? Como que no islamismo não permite bebida alcoólica, mas o café permitia porque estimulava, eles ficavam acordados para as orações, né? Então foi extremamente difundido. Da Turquia foi para a Itália e da Itália seguiu para a Europa. E como o café chegou ao Brasil? A França tinha um monopólio do café e ele não deixava sair o café da França. Eles tinham plantações na Guiana Francesa, mas era extremamente proibido retirar uma planta de lá. Aí nessa que surge Francisco de Melo Palheta, um agente do governo português que tinha a missão de ter a divisa entre o Brasil e a Guiana, de estabelecer a fronteira lá no rio Oiapoque, entre a Guiana Francesa e o Brasil. Ele tinha a missão de delimitar lá a fronteira. Só que ele tinha uma outra missão, a missão de trazer umas mudas de café para o Brasil e fazer essa biopirataria, trazer o cafezinho para cá. E diz a lenda que ele seduziu a mulher do governador de Caiena e ela deu 4 mudas de café e várias sementes. Então o café chegou no Brasil com essa lenda aí do Francisco de Melo Palheta, e ele plantou lá no Pará, e do Pará foi para o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas, e hoje o Brasil é um dos maiores produtores de café, até hoje. Foi o maior produtor no século XIX, no século XX, e continua sendo no século XXI. Beleza? Então, até a próxima. Valeu! Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou mais uma vez aqui no canal Bicho Geográfico. Já de antemão, quero agradecer a todos que entraram, participaram com questões, elogios, agradeço de coração, muito obrigado. Então vamos fazer crescer esse canal e tô gostando da brincadeira aqui, tá bom. Então, estou aqui hoje para responder uma dúvida que apareceu lá do vídeo do trem republicano. Algumas pessoas me perguntaram, por que trem republicano? Porque esse trem republicano é um novo passeio turístico que vai de Itu para Salto. E foi na cidade de Itu que aconteceu a convenção, uma convenção republicana, chamada posteriormente de Convenção de Itu. Foi realizada na cidade de Itu, na residência de Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, no dia 18 de abril de 1873. Ela foi presidida por João Tibiriçá Piratininga, né, que era de Itu. Então ele foi o presidente da convenção, contou com a participação de 133 participantes
Ele chamava de convencionais. 133 convencionais, né, participaram da convenção, sendo que 78 eram agricultores. 78 agricultores, cafeicultores, desculpa. Então 78 eram cafeicultores, participaram lá da convenção. Os outros eram de outras profissões. Então você tinha representantes liberais e conservadores participando lá da convenção. Então você tinha gente da cidade de Itu, Porto Ferreira, Mojimirim, São Paulo, Campinas, Jundiaí, inclusive alguns representantes do Rio de Janeiro também. Tinha alguns representantes da cidade do Rio. E ela ficou famosa porque foi a criação do primeiro partido republicano organizado do país, que depois viria a se unir com o Partido Republicano Mineiro e Fluminense, mais a Igreja Católica e os militares, para formar a República do Brasil em 1889. Né? Então a Convenção de Itu foi isso. Espero que eu tenha respondido a questão. Qualquer dúvida pode escrever aqui. Beleza? Muito obrigado e valeu! Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou aqui no canal Bicho Geográfico e continuando aquele projeto de leitura e viajantes, vou apresentar 3 livros hoje aqui, 3 livros para vocês, de viajantes famosos. Esse projeto, relembrando aqui, mostra exploradores, viajantes, que tentaram provar alguma tese, alguma expedição, ou apenas querer ser livres, né? O cara quer ser livre, sair dessa sociedade. Então esses são os livros que eu vou apresentar. É nessa linha dos viajantes, né? Os exploradores, conhecem novas terras, novos povos, novos lugares. Isso é importante para a geografia, que são os descobridores, são os aventureiros que desbravaram novas fronteiras, novos lugares, novas culturas. Beleza? Certo. Então o primeiro livro que eu vou falar aqui é o Kon-Tiki. Kon-Tiki. Esse livrinho aqui é antigo. Ele era de um amigo meu, ele me passou. Eu li esse livro na década de 80, cara. Depois ele me deu esse aqui, é antiguinho. Kon-Tiki é o livro de Thor Heyerdahl. Ele era um geógrafo norueguês e foi viver na Polinésia. Ele tinha uma tese que os polinésios eram descendentes da América do Sul e não da Ásia. Então ele acha que a colonização da Polinésia francesa ali, daquelas ilhas todas ali, no meio do Pacífico, eles não saíram da Ásia e da Oceania, eles saíram do continente americano. Essa era a tese dele. E nenhum arqueólogo na época, década de 50, né? Nenhum arqueólogo acreditou. Como que provar isso, né? Como que uma embarcação ia sair da América do Sul e ir até essas ilhas? Então ele fez um estudo das marés, das correntes marítimas, dos ventos. Ele fez uma embarcação com a madeira da época, estudou as embarcações como eram. E ele fez a expedição com alguns amigos e foi até lá. Ele provou que era possível navegar da América do Sul até essas ilhas com barcos rudimentares. Para quem não gosta de ler, que é lamentável isso, né? Não gosta de ler, a leitura é uma coisa maravilhosa.
né? Tem um livro aqui. Mas essa Prime Video tem um filme com Tic. Ficou bem legal o filme. Então vejam o filme, né? Pra você ter uma ideia como foi a expedição aí do Thor Heyerdahl. Ele ficou muito famoso, ele é um geógrafo muito famoso. E hoje, com o estudo do DNA, está se provando que tem uma ligação sim com a América do Sul. Então é um geógrafo aí muito polêmico, né? Ele viajava o mundo inteiro para provar essas coisas dele e fazia na prática a teoria dele. Então ele fez a navegação, né? Um barco rudimentar. Então esse é o primeiro livro aí, com Tic, de Thor Heyerdahl, o geógrafo norueguês. Os outros dois livros que eu vou apresentar hoje aqui é do mesmo autor, é o Jon Krakauer. Então o primeiro que eu vou falar aqui, O Ar Rarefeito, uma expedição no Everest e todo o drama de subir a montanha, como que é feita a expedição. O livro é fantástico, fizeram o filme, tem o filme também, Everest. Mostra toda a façanha desses homens e o que aconteceu, a tragédia no final, né? Com a morte de alguns. Eu não vou dar o spoiler que é chato, mas não acabou muito bem a expedição. Virou filme, então recomendo. Assistam o filme lá, Everest. E o outro do Krakauer, Natureza Selvagem, que virou filme também, ó. Eu tenho o DVD aqui, ó. Natureza Selvagem. Esse dá um debate fantástico, porque o rapaz que faz é o Chris McCandless. O Chris McCandless. O cara ele terminou a faculdade, ele fez história numa faculdade. Depois ele já conseguiu uma bolsa para Harvard, ia fazer direito. Ele tinha $25.000, tudo encaminhado, o pai e a mãe iam ajudar. Ele larga tudo, corta o cartão, doa todo o dinheiro para uma instituição de caridade e sai andando. O carrinho dele, depois ele perde o carro numa enchente e sai andando. E queria se livrar da sociedade. Se livrar da sociedade e sair desbravando, andando, conhecer. A meta dele era chegar no Alasca. Acontece, não vou falar o final, né? Mas quem conhece a história sabe aí o final que aconteceu com Chris McCandless. Ele muda até o nome, ele fala que é o Supertramp. Então ele viaja para o oeste americano, ele trabalha na cadeia de lanchonete, trabalha na colheita, em fazendas, conhece o pessoal hippie. Acontece um monte de coisa aí na vida desse rapaz. Então, o negócio dele era ser livre, caminhar, conhecer a natureza, cair fora da civilização, né? O filme é muito bom também, com músicas do Ed Vedder, que é do Pearl Jam, né? As músicas são maravilhosas. Então recomendo ler o livro e recomendo ver o filme. Então essa é a dica de hoje. São 3 livros aí. E os 3 viraram filme. Pra vocês terem uma ideia como é bom. É claro que sempre alerto. O filme é o olhar do cineasta. O cineasta lê o livro. Aí ele vai fazer o seu roteiro e vai ter o seu olhar. Quando você lê o livro, você vai ter o seu olhar também. Às vezes até diferente do filme. Mas é legal ver o filme, né? Pra ver. Porque é uma arte. O cinema é uma arte. Tá a leitura ali do cineasta. Beleza? Então o projeto Viajantes, leitura 2. Tá aí, os 3 livros. Eu vou deixar na descrição a bibliografia. Então ficamos por aqui. Quero agradecer todos os inscritos, todos que visualizam, todos que participam aqui com comentários.
os parceiros, amigos. Agradecer aí a Arlete, que sempre entra aqui, parceira lá, colega da escola. Beijão, querida, muito obrigado, você sempre ajuda aqui, dá uma força. Muito obrigado e valeu! Pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou mais uma vez aqui, canal Bicho Geográfico. Quero agradecer logo, de antemão, todas as pessoas que estão participando com questões, sugestões, participando ativamente aí. Então eu peço para quem não está inscrito se inscrever e compartilhar, o combo de sempre aí. Se inscrever, compartilhar, tocar o sininho, é o combo aí que todas as pessoas no YouTube falam, né? E isso é importante, porque vai crescendo aqui o nosso canal aqui e dá mais incentivo para mim. Eu vejo o número crescendo, fico incentivado e vou fazendo mais vídeos aqui. Beleza? Então, hoje o tema aqui é Guerra Fria. É a aula que eu estou ministrando, né? Pessoal lá do GoMedia, do Noturno. Estou falando de Guerra Fria. Que é um assunto que nem estava mais em pauta, porque o novo currículo começa já a nova ordem, né? A ordem de 91 para cá. A Guerra Fria já está no passado, né? Mais de muito tempo já. Passou 50 anos do evento, já está no colo da história, né? Mas a geografia pode falar do passado também, não tem problema nenhum. Falar da geografia da Grécia Antiga, a geografia da Idade Média, não tem problema. A geografia é atemporal, quando eu brinco assim. A gente trata do espaço, mas é claro, tudo dentro de um contexto. Mas a Guerra Fria estava fora mesmo tirando a brincadeira de lado, a Guerra Fria estava fora pelo que eu vi do novo currículo aí. Mas para a gente entender o conflito aí na Europa, é importante, acho que é importante, foi um período que teve muitos acontecimentos, aconteceu muita coisa. E tudo que está acontecendo hoje deriva, né? Deriva dessa Guerra Fria aí. Terminada a Segunda Guerra Mundial em 45, com a vitória dos aliados, União Soviética, China, Inglaterra, França e Estados Unidos, as 5 grandes potências aí, vencedores da Segunda Guerra, aliados naquele momento, mas ao terminar a Segunda Guerra, inimigos. União Soviética, socialista, Estados Unidos, capitalista. 2 potências mundiais que não podiam entrar em guerra diretamente devido aos arsenais, né? Mísseis nucleares de ambos os lados. Se entrasse em guerra diretamente, era o fim da humanidade. Então ficava esse paradoxo. Inimigos disputando a bipolaridade no mundo, né? Disputando o mundo, um contra o outro. Inimigos, mas com mísseis que poderiam destruir a humanidade. Então, uma guerra era impossível, né? Países que têm míssil atômico, a guerra é impossível. Então é o paradoxo aí. Então a Guerra Fria é uma guerra ideológica, né? De países antagônicos que dividiram o mundo. Então nós chamamos isso de bipolaridade, né? A nova ordem mundial se tornou bipolar, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é caracterizar o momento, né, histórico da coisa. E ela começa
com a doutrina Truman em 47 e termina com a dissolução da União Soviética em 91. Então esse é o período da Guerra Fria. Começo da doutrina Truman, 47, e a dissolução da União Soviética em 91. Então esse é o período. E temos que marcar alguns pontos, algumas coisas que aconteceram. O primeiro ponto que eu gosto sempre de começar é com o Plano Marshall. A Europa estava toda destruída, né, da Segunda Guerra, e os Estados Unidos criam o Plano Marshall, uma ajuda financeira para os europeus reconstruírem a Europa. Isso prendia a Europa economicamente, cara. Mas mais para frente eu falo melhor sobre isso. Mas o Plano Marshall seria uma ajuda econômica. Evidentemente, os países do leste não aceitaram, com exceção de um, a Iugoslávia aceitou o Plano Marshall. A Iugoslávia não era um país satélite, mesmo sendo comunista, né? Sob o comando de Joseph Broz Tito, a Iugoslávia tinha uma certa independência, um socialismo diferente aí da União Soviética. Então, foi o único país que não aceitou o Plano Marshall. O outro evento importante foi a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os norte-americanos convocam os europeus do oeste, né, do oeste capitalista, mais soldados americanos, e criam uma instituição, a OTAN, uma instituição militar, para se defender de um possível ataque da União Soviética. Esse é o principal objetivo da OTAN, barrar o comunismo. Então, os Estados Unidos, ele conseguiu, com o Plano Marshall, um plano econômico, e com a OTAN, um plano militar. Plano Marshall na Europa e no Japão, o Plano Colombo, né? Mais ou menos parecido, mesma coisa. Então, os norte-americanos estavam presentes na Europa, né? E foi criada a Cortina de Ferro, separando o leste do oeste. A Alemanha dividido em 4, uma parte para a União Soviética, uma parte para a França, outra para a Inglaterra e outra para os Estados Unidos. Somando os Estados Unidos, Inglaterra e França, dá a parte ocidental, cuja capital era Bonn, e a Alemanha Oriental, a República Democrática da Alemanha, com a capital em Berlim mesmo, sob o comando da União Soviética, né? Se tornando assim um país satélite também. Então, depois da criação da OTAN em 49, a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia. Se a OTAN pode se armar, eu também posso. Então eles vão se armar também. Então são 7 países aí que vão assinar. A Polônia, a Bulgária, a Romênia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental e a Albânia. Só que a Albânia vai se retirar em 68. Então ficando os outros aí. Então são os países satélites, sob a influência da União Soviética. E a Guerra Fria foi rolando. Uma corrida armamentista, uma corrida espacial, uma rivalidade nos esportes, para ver qual era a melhor sociedade, a disputa das Olimpíadas, né? E teve alguns acontecimentos marcantes aí. A invasão de Praga, 58, a rebelião de 53 na Alemanha Oriental, a guerra da Coreia e a guerra do Vietnã. E a principal deles, a crise dos mísseis em Cuba. Então esses são os eventos assim marcantes do começo e meados da Guerra Fria. Ok?
Na próxima aula eu falo um pouco mais do desfecho dessa Guerra Fria. E agora eu vou indicar os livros para quem quer estudar. Eu apenas citei os eventos. Então cada evento a gente tem que fazer uma aula para explicar. Eu apenas citei os eventos aí. Então os livros paradidáticos. O primeiro é esse aqui, do Edgar, A Guerra Fria, um paradidático muito bom para quem está começando aí nos estudos da Guerra Fria. O segundo é esse do Arbix, A Guerra Fria, da coleção Polêmica. Eu sempre indico a coleção Polêmica, os paradidáticos são muito bons. O outro é da LPM Pocket, Guerra Fria, do Marrom. Muito bom esse aqui também, tem muitos detalhes, fala um pouco da influência dos Estados Unidos na África, na América Latina, na Ásia, a descolonização da Ásia, ele fala um pouco. E do professor norte-americano Gaddis, John Lewis Gaddis. Esse aqui é um dos principais livros que fala da Guerra Fria e vale a pena. Ele fala um pouco de Watergate, fala da política norte-americana, de contenção ao socialismo, como que os Estados Unidos influenciou as ditaduras na América Latina, como que enfrentou a União Soviética ideologicamente. É muito rico esse livro, vale a pena ler aí. E um dos principais historiadores, que é o Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Esse é o principal livro aí, para quem estuda o século XX. Ele vai de 14 aí até o final aí da Guerra Fria. Tem fotos interessantes e ele vai explicando da maneira dele, né? Como foi aí o século XX. Esse eu recomendo para todas as pessoas, não só para os estudantes, não, para todos. Esse é um livro que tem que ler e refletir todos os acontecimentos aí do século XX. Então, vou ficando por aqui. O cachorrinho não para de latir aí, chatinho. Muito obrigado, valeu! Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou aqui no canal Bicho Geográfico e continuando aquele projeto de leitura e viajantes, vou apresentar 3 livros hoje aqui, 3 livros para vocês, de viajantes famosos. Esse projeto, relembrando aqui, mostra exploradores, viajantes, que tentaram provar alguma tese, alguma expedição, ou apenas querer ser livres, né? O cara quer ser livre, sair dessa sociedade. Então esses são os livros que eu vou apresentar. É nessa linha dos viajantes, né? Os exploradores, que conhecem novas terras, novos povos, novos lugares. Isso é importante para a geografia, que são os descobridores, são os aventureiros que desbravaram novas fronteiras, novos lugares, novas culturas. Beleza? Certo. Então o primeiro livro que eu vou falar aqui é o Kon-Tiki. Esse livrinho aqui é antigo. Ele era de um amigo meu, ele me passou. Eu li esse livro na década de 80, cara. Depois ele me deu esse aqui, é antiguinho. Kon-Tiki é o livro de Thor Heyerdahl. Ele era um geógrafo
norueguês e foi viver na Polinésia. E ele tinha uma tese que os polinésios eram descendentes da América do Sul e não da Ásia. Então ele acha que a colonização da Polinésia francesa ali, daquelas ilhas todas ali, no meio do Pacífico, eles não saíram da Ásia e da Oceania, eles saíram do continente americano. Essa era a tese dele. E nenhum arqueólogo na época, década de 50, né? Nenhum arqueólogo acreditou. Como que provar isso, né? Como que uma embarcação ia sair da América do Sul e ir até essas ilhas? Então ele fez um estudo das marés, das correntes marítimas, dos ventos. Ele fez uma embarcação com a madeira da época, estudou as embarcações como eram. E ele fez a expedição com alguns amigos e foi até lá. Ele provou que era possível navegar da América do Sul até essas ilhas com barcos rudimentares. Para quem não gosta de ler, que é lamentável isso, né? Não gosta de ler, a leitura é uma coisa maravilhosa, né? Tem um livro aqui, mas essa Prime Video tem um filme com Tic. Ficou bem legal o filme. Então vejam o filme, né? Pra você ter uma ideia como foi a expedição aí do Thor Heyerdahl. Ele ficou muito famoso, é um geógrafo muito famoso. E hoje, com o estudo do DNA, está se provando que tem uma ligação sim com a América do Sul. Então é um geógrafo aí muito polêmico, né? Ele viajava o mundo inteiro para provar essas coisas dele e fazia na prática a teoria dele. Então ele fez a navegação, né? Um barco rudimentar. Então esse é o primeiro livro aí, com Tic, de Thor Heyerdahl, o geógrafo norueguês. Os outros dois livros que eu vou apresentar hoje aqui é do mesmo autor, é o Jon Krakauer. Então o primeiro que eu vou falar aqui, O Ar Rarefeito, uma expedição no Everest e todo o drama de subir a montanha, como que é feita a expedição. O livro é fantástico, fizeram o filme, tem o filme também, Everest. Mostra toda a façanha desses homens e o que aconteceu, a tragédia no final, né? Com a morte de alguns. Eu não vou dar o spoiler que é chato, mas não acabou muito bem a expedição. Virou filme, então recomendo. Assistam o filme lá, Everest. E o outro do Krakauer, Natureza Selvagem, que virou filme também, ó. Eu tenho o DVD aqui, ó. Natureza Selvagem. Esse dá um debate fantástico, porque o rapaz que faz é o Chris McCandless. O cara ele terminou a faculdade, ele fez história numa faculdade. Depois ele já conseguiu uma bolsa para Harvard, ia fazer direito. Ele tinha $25 mil, tudo encaminhado, o pai e a mãe iam ajudar. Ele larga tudo, corta o cartão, doa todo o dinheiro para uma instituição de caridade e sai andando. O carrinho dele, depois ele perde o carro numa enchente e sai andando. E queria se livrar da sociedade. E sai desbravando, andando, conhecer. A meta dele era chegar no Alasca. Acontece, não vou falar o final, né? Mas quem conhece a história sabe aí o final. Aconteceu com Chris McCandless. Ele muda até o nome, ele fala que é o Supertramp. Então ele viaja para o oeste americano, ele trabalha na cadeia de lanchonete, trabalha na colheita, em fazendas. Conhece o pessoal hippie. Acontece um monte de coisa aí na vida desse rapaz. Então, o negócio dele era ser livre, caminhar, conhecer a natureza,
cai fora da civilização, né? O filme é muito bom também, com músicas do Ed Vedder, que é o do Pearl Jam, né? As músicas são maravilhosas. Então recomendo ler o livro e recomendo ver o filme. Então essa é a dica de hoje. São 3 livros aí, e os 3 viraram filme, pra vocês terem uma ideia como é bom. É claro que sempre alerto, o filme é o olhar do cineasta. O cineasta lê o livro, aí ele vai fazer o seu roteiro e vai ter o seu olhar. Quando você lê o livro, você vai ter o seu olhar também. Às vezes até diferente do filme, mas é legal ver o filme, né, para ver, porque é uma arte, o cinema é uma arte, tá a leitura ali do cineasta. Beleza? Então o projeto Viajantes Leitura 2, tá aí, os 3 livros. Eu vou deixar na descrição a bibliografia. Então ficamos por aqui. Quero agradecer todos os inscritos, todos que visualizam, todos que participam aqui com comentários, os parceiros amigos. Agradecer aí a Arlete, que sempre entra aqui, parceira lá, colega da escola. Beijão, querida, muito obrigado, você sempre ajuda aqui, dá uma força. Muito obrigado e valeu! Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou mais uma vez aqui no canal Bicho Geográfico e quero comentar um filme que está fazendo muito sucesso na Netflix e quero indicar para todas as pessoas que acompanham o meu canal. Não Olhe para Cima, né? É um filme com o protagonismo do Leonardo DiCaprio. Ele faz o papel de um cientista. Ele é o cientista e tem a doutoranda dele. Eles observam que está vindo um cometa destruir o planeta Terra. É o fim da humanidade. Aí eles procuram o governo e o governo faz pouco caso, deboche. Depois eles procuram a imprensa passa um pano também. A moça acaba virando um meme. Então a ciência é debochada. Eles esculacham a ciência, fica desacreditado. Então esse filme mostra o negacionismo da ciência. É por isso que eu quero que todos os meus alunos aí assistam. Mostra como que está a sociedade, né? O Leonardo DiCaprio já disse que esse filme está retratando os Estados Unidos, né? A era trumpista, contra o aquecimento global e como os cientistas são desacreditados, né? Estão alertando o mundo que o mundo está com problema, está entrando em colapso e eles ficam sendo desacreditados ao negacionismo. Mas, do meu ponto de vista, eu faço uma comparação com o Brasil, né? Que o Brasil é uma réplica mal sucedida dos Estados Unidos, né? Um governo negacionista, que devido a esse negacionismo muitas pessoas morreram durante a pandemia, né? Poderia ter morrido bem menos pessoas. Negacionismo da ciência, cortando bolsas das universidades, cortando as bolsas de pesquisa. Então o cientista sempre colocando de lado, né? E nas redes sociais esse descrédito também, né? O cara quer dar a opinião dele, ele não sabe nem o que é ciência, quer dar opinião. Então eu acho que o filme mostra bem isso, né? Esse negacionismo, o povo opinando sem conhecer, sem dar o crédito, sem entender o que é ciência. Então eu vim hoje aqui falar desse filme, recomendar, Não Olhe para Cima. E me lembrou também um filme que eu passava para os alunos, A Idiocracia.
filme interessante também, né? Que as pessoas inteligentes não estavam nascendo mais, não se reproduziam, e só os burros que iam se reproduzindo. Então, no futuro, 2500, só tinha gente burra no mundo. Isso leva ao colapso, né, da humanidade. Então, a ignorância leva à extinção da sociedade. Então, essa é a mensagem que eu vi desse filme aí, né? A ignorância como a extinção. O cometa vem vindo para acertar o planeta e o pessoal com negacionismo. Então, não vou dar o spoiler aqui, mas eu quero recomendar o filme. Não Olhe para Cima. Tá o sucesso aí da Netflix, vale a pena. E eu fico por aqui. Muito obrigado. Valeu! Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou aqui no canal Bicho Geográfico e continuando aquele projeto de leitura e viajantes, vou apresentar 3 livros hoje aqui, 3 livros para vocês, de viajantes famosos. Esse projeto, relembrando aqui, mostra exploradores, viajantes, que tentaram provar alguma tese, alguma expedição, ou apenas querer ser livres, né? O cara quer ser livre, sair dessa sociedade. Então esses são os livros que eu vou apresentar. É nessa linha dos viajantes, né? Os exploradores, conhecem novas terras, novos povos, novos lugares. Isso é importante para a geografia, que são os descobridores, são os aventureiros que desbravaram novas fronteiras, novos lugares, novas culturas. Beleza? Certo. Então, o primeiro livro que eu vou falar aqui é o Kon-Tiki. Kon-Tiki. Esse livrinho aqui é antigo. Ele era de um amigo meu. Ele me passou. Eu li esse livro na década de 80, cara. Depois ele me deu esse aqui, é antiguinho. Kon-Tiki é o livro de Thor Heyerdahl. Ele era um geógrafo norueguês e foi viver na Polinésia. Ele tinha uma tese que os polinésios eram descendentes da América do Sul e não da Ásia. Então ele acha que a colonização da Polinésia francesa ali, daquelas ilhas todas ali no meio do Pacífico, eles não saíram da Ásia e da Oceania, eles saíram do continente americano. Essa era a tese dele. E nenhum arqueólogo na época, década de 50, né? Nenhum arqueólogo acreditou. Como que provar isso, né? Como que uma embarcação ia sair da América do Sul e ir até essas ilhas? Então ele fez um estudo das marés, das correntes marítimas, dos ventos. Ele fez uma embarcação com a madeira da época, estudou as embarcações como eram. E ele fez a expedição com alguns amigos e foi até lá. Ele provou que era possível navegar da América do Sul até essas ilhas com barcos rudimentares. Para quem não gosta de ler, que é lamentável isso, né? Não gosta de ler, a leitura é uma coisa maravilhosa, né? Tem um livro aqui, mas a Prime Video tem um filme com Tic. Ficou bem legal o filme. Então vejam o filme, né? Pra você ter uma ideia como foi a expedição aí do Thor Heyerdahl. Ele ficou muito famoso, ele é um geógrafo muito famoso. E hoje, com o estudo do DNA, está se provando que tem uma ligação sim com a América do Sul. Então é um geógrafo aí muito polêmico, né?
Ele viajava o mundo inteiro para provar essas coisas dele e fazia na prática a teoria dele. Então ele fez a navegação, né? Um barco rudimentar. Então esse é o primeiro livro aí, Kon-Tiki, de Thor Heyerdahl, o geógrafo norueguês. Os outros 2 livros que eu vou apresentar hoje aqui é do mesmo autor, é o Jon Krakauer. Então o primeiro que eu vou falar aqui, O Ar Rarefeito, uma expedição no Everest e todo o drama de subir a montanha, como que é feita a expedição. O livro é fantástico, fizeram o filme, tem o filme também, Everest. Mostra toda a façanha desses homens e o que aconteceu, a tragédia no final, né? Com a morte de alguns. Eu não vou dar o spoiler que é chato, mas não acabou muito bem a expedição. Virou filme, então recomendo. Assistam o filme lá, Everest. E o outro do Krakauer, Natureza Selvagem, que virou filme também, ó. Eu tenho o DVD aqui, ó. Natureza Selvagem. Esse dá um debate fantástico, porque o rapaz que faz é o Chris McCandless. O Chris McCandless. O cara ele terminou a faculdade, ele fez história numa faculdade. Depois ele já conseguiu uma bolsa para Harvard, ia fazer direito. Ele tinha $25 mil, tudo encaminhado, o pai e a mãe iam ajudar. Ele larga tudo, corta o cartão, doa todo o dinheiro para uma instituição de caridade e sai andando. O carrinho dele, depois ele perde o carro numa enchente e sai andando. E queria se livrar da sociedade. E sai desbravando, andando, conhecer. A meta dele era chegar no Alasca. Não vou falar o final, né? Mas quem conhece a história sabe aí o final que aconteceu com Chris McCandless. Ele muda até o nome, ele fala que é o Supertramp. Então ele viaja pro oeste americano, ele trabalha na cadeia de lanchonete, trabalha na colheita, em fazendas, conhece o pessoal hippie. Acontece um monte de coisa aí na vida desse rapaz. Então o negócio dele era ser livre, caminhar, conhecer a natureza, cair fora da civilização, né? O filme é muito bom também, com músicas do Ed Vedder, que é o do Pearl Jam, né? As músicas são maravilhosas. Então recomendo ler o livro e recomendo ver o filme. Então essa é a dica de hoje. São 3 livros aí. E os 3 viraram filme. Pra vocês terem uma ideia como é bom. É claro que sempre alerta, o filme é o olhar do cineasta. O cineasta lê o livro, aí ele vai fazer o seu roteiro e vai ter o seu olhar. Quando você lê o livro, você vai ter o seu olhar também. Às vezes até diferente do filme. Mas é legal ver o filme, né? Pra ver. Porque é uma arte. O cinema é uma arte. Tá a leitura ali do cineasta. Beleza? Então o projeto Viajantes, leitura 2. Tá aí, os 3 livros. Eu vou deixar na descrição a bibliografia. Então ficamos por aqui. Quero agradecer todos os inscritos, todos que visualizam, todos que participam aqui com comentários, os parceiros amigos. Agradecer aí a Arlete, que sempre entra aqui, parceira lá, colega da escola. Beijão, querida, muito obrigado, você sempre ajuda aqui, dá uma força. Muito obrigado e valeu!